1h32. Ô, gente, presta atenção agora nesse caso que aconteceu recentemente em um condomínio de alto padrão localizado em Anápolis, no estado de Goiás. Por incrível que pareça, o síndico teve que pedir auxílio à delegacia de trânsito para resolver um problema grave dentro do condomínio envolvendo adolescentes e até mesmo crianças. Sabe o que eles estavam fazendo dentro do condomínio, gente? Dirigindo veículos de luxo. Exatamente isso. Mas afinal, as leis que devem ser obedecidas nas ruas, vale também para dentro de um espaço fechado de moradia, como um condomínio? Quem vai responder isso para a gente é o advogado Luiz Fernando Maldonado. Ele é especialista em direito condominial e já está conosco aqui através da nossa live, do nosso telão aqui, para bater um papo com a gente. Tudo bem, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Aldo. Obrigado, viu? É sempre um prazer. Muito obrigado pela presença do senhor. Essas leis de trânsito, ou melhor, a lei de trânsito, ela também vale para quem está dentro dos condomínios? Um espaço fechado? Sim. Sim, vale sim. O Código de Trânsito Nacional, ele diz o seguinte, tem um artigo específico dele que diz que as regras previstas no Código se aplicam em áreas particulares, em áreas privadas, o que se enquadram os condomínios. Então, toda a legislação de trânsito, seja para qualquer assunto, ela também se aplica aos condomínios, nas áreas privativas. Inclusive a questão da necessidade de habilitação. No caso que aconteceu em Anápolis, as crianças estavam dirigindo aqueles famosos quadriciclos, que de um tempo para cá viraram febre, mas que é um veículo automotor como qualquer outro, ele requer habilitação específica, que eram menores de idade, sem habilitação. O síndico, ele tentou contato com os pais para orientá-los a respeito. Os pais questionaram, não aceitaram a orientação do condomínio, até que, se vendo ali na necessidade, o síndico recorreu a um delegado para que essa autoridade de trânsito pudesse dar um parecer para que ele tivesse como argumentar com os pais. Nesse caso, doutor, há uma agravante por se tratar de menores de idade que estavam dirigindo os veículos? Sem dúvida. O Código de Trânsito também estabelece que é crime você dar a direção de um veículo automotor a um menor de idade e a uma pessoa desabilitada. Então, os pais podem responder criminalmente. Os menores não respondem criminal por não terem a idade mínima para responder por isso. Mas existem os responsáveis legais, que são os pais, que vão responder criminalmente por esse tipo de situação, por esse tipo de prática. E cabe alguma ação civil também, doutor, em relação ao condomínio? O condomínio pode tomar alguma atitude em relação a isso? Juridicamente é possível que o condomínio tome suas medidas também, uma ação de obrigação de não fazer, que é para que o juiz determine a proibição deles não entregarem mais o veículo na mão dos menores, para que não aconteça novamente. Então, é possível que isso seja feito por parte do condomínio. Muitas pessoas, eu já vi isso acontecer em outras situações, acreditam que esses quadriciclos não têm legislação, que podem entregar para o menor dirigir e nada vai acontecer, está tudo bem. E realmente, como eu falei para vocês, existe legislação que também proíbe esse tipo de prática. É muito importante que os pais tenham essa consciência, até pela questão do cuidado que os pais devem ter com seus filhos. Porque o risco de um acidente, de uma batida grave, disso gerar não um prejuízo material, que esse é reparável, mas o seu filho ser acidentado, se machucar, ter lesões sérias, é muito grande. Às vezes, alguns moradores acham porque estão dentro de um condomínio, que estão ali num local fechado, são regras diferentes. Cada condomínio tem o seu regulamento, tem os seus regramentos, né? Mas quando se trata de uma legislação de trânsito, ou do Código Civil, ou do Código Penal, isso vale para qualquer condomínio, em qualquer lugar, não é isso? Perfeito, correto, isso mesmo. As leis, elas se aplicam aos condomínios também. O que a lei também permite é que os condomínios estabeleçam suas normas internas, que estão dentro do seu regulamento, do seu regimento interno. Então, ali o condomínio pode estabelecer as suas regras internas. Mas isso não significa que essas regras internas anulam as leis, porque as leis são superiores, existe uma hierarquia. Então, as leis que estão vigendo no Brasil, elas vão se aplicar aos condomínios da mesma forma. Apenas os condomínios podem regulamentar algumas questões de interesse interno. E no caso dos quadriciclos em específico, além da punição criminal, da multa de trânsito,
pode haver a penalização por infração às normas internas. Então, são duas punições: a da lei, que é aplicada pela autoridade competente, e a do condomínio, que é por infração à regra. Em relação ao limite de velocidade, né? Claro que nas ruas, nas rodovias, a gente tem um limite de velocidade. Quando estamos dentro de um condomínio, geralmente, né, os síndicos, o próprio responsável pelo condomínio, tem algumas plaquinhas de velocidade dentro do condomínio. Essas placas são válidas? Esse limite de velocidade é o que deve ser seguido? Sim, são válidas e normalmente elas são colocadas baseadas no regimento interno. O regimento interno prevê lá limite de velocidade 30 km por hora, por exemplo, que é o padrão. Então, as plaquinhas elas estão embasadas no regimento interno. E se o morador extrapolar esse limite de velocidade, ele pode receber uma multa. Não é a multa de trânsito, porque a multa de trânsito, quem aplica são as autoridades competentes, a polícia, os agentes de trânsito. Ele vai receber a multa do regimento interno, que é outra penalidade. E ele pode até receber as duas também. Esclarecedora a sua entrevista. Só para a gente concluir, como especialista nessa legislação de trânsito, casos como esse que a gente está vendo aqui agora, tomou uma repercussão, tal, porque saiu na mídia, mas são casos comuns? O senhor já tem conhecimento de casos parecidos como esse? São casos bastante comuns. De um tempo para cá, cresceram bastante. De uns 2, 3 anos para cá, tem sido recorrente esse tipo de ocorrência, principalmente em condomínios de casas, né, onde as ruas são ali espaçosas, né, condomínios de prédio não tem muito espaço para circulação assim, mas de casas tem sido bem corriqueiro. E os condomínios estão precisando bater de frente com essa situação, porque é uma questão de preservação da lei, preservação da saúde da criança, do trânsito e da regra interna. E, infelizmente, muitos pais não aceitam que isso é lei, que isso é regra, acham que é a implicância do síndico, que é um equívoco total. Na verdade, é o cumprimento da lei. E, a bem da verdade, não vamos nem falar de lei, era uma questão até de cuidado com o filho, porque coloca a criança num estado de perigo, que, dependendo da situação, pode ser acionado até o Conselho Tutelar. Doutor Luiz Fernando Maldonado foi bonzinho usando esse termo, porque é falta de responsabilidade, ou melhor, é irresponsabilidade dos pais de colocarem os filhos menores para dirigir um veículo automotor ainda dentro do condomínio, tirando racha. Tem nem o que conversar, né? Realmente os pais os responsáveis e são eles que realmente devem arcar com qualquer consequência. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. Como eu disse, entrevista bastante esclarecedora e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Aldo. É um prazer, estou à disposição. Muito obrigado. Boa tarde. Até uma próxima. Muito obrigado.